Se os 7 pecados capitais fossem times do canal Victorando Foot, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. Esses são os 7 pecados capitais: inveja, luxúria, ira, orgulho, preguiça, ganância e gula. Depois do sucesso do último vídeo onde eu fiz se os 7 pecados capitais fossem jogadores... Esse vídeo aqui tem react aqui no canal, galera. Caso vocês queiram ver meu react sobre esse vídeo, só procurar no canal ou no final desse vídeo aqui que eu vou estar deixando também no card aí linkado pra você, né? Então bora continuar aqui. Muitos pediram pra eu fazer a versão de times, se os 7 pecados capitais fossem times. E aqui está, meu parceiro. Bora. Quero ver isso aí. Inveja. Inveja é querer o que o outro tem. Sim. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Eu pedi ajuda nas minhas redes sociais pra escolher o time que eu ia colocar aqui na inveja. E várias pessoas pediram um time em específico com a seguinte justificativa. Em 2022, o Flamengo conquistou a Libertadores. Em 2023, o Fluminense conquistou. Em 2024, o Botafogo conquistou a Libertadores. Dos 3 times do Rio, só o Vasco ainda não ganhou recentemente. Verdade. Mas eu não vou colocar o Vasco aqui, sabe por quê? Porque eu tenho muito inscrito vascaíno, rapaziada. Então eu não vou deixar a rapaziada com raiva de mim, certo? E porque eu respeito a história do Vascão, mas tem outro time que dá pra gente colocar aqui com uma história de inveja mais clara e mais obscura ainda recentemente. Você vai lembrar agora. Em um jogo contra o Montpellier em 2022, essa cena mostrava ao mundo um dos maiores casos de invejas recentes no futebol. Em 2021, o PSG fez um investimento absurdo buscando o tão sonhado título da Liga dos Campeões. Fez uma janela de transferência histórica, trazendo nomes como Donnarumma, Sérgio Ramos e Messi. Mas esse time não vingou como esperado, eliminado nas oitavas da Champions pelo Real e na Copa da França pro Nice. Enquanto Messi e Neymar não rendiam como esperado, Mbappé praticamente carregava o PSG. E no momento de renovar o contrato do Tartaruga, ele praticamente virou dono do clube. Ele poderia escolher o diretor esportivo e até o técnico. Depois disso... Até verdade, galera, isso aí eu lembro dessa história aí, ou seja, o Paris Saint-Germain abriu as portas pro Mbappé, ou seja, o que ele quisesse fazer ou deixar de fazer, ele podia fazer porque o PSG liberava nessa época, né? O Leonardo, que era o diretor de futebol, brasileiro, passou pouquinho tempo depois foi demitido, misteriosamente. Logo em seguida, viralizou um vídeo do Neymar se recusando a fazer um exercício com o Mbappé. Na partida contra o Montpellier, teve um pênalti pro PSG e Mbappé foi bater, mesmo o Neymar sendo o cobrador oficial, o que já foi estranho. Mbappé, pra completar, bateu e errou. No segundo tempo, houve um pênalti pro PSG e o Mbappé simplesmente esbarrou no Messi e foi tentar tomar a bola do Neymar pra bater o pênalti. Havia rumores de que nos treinos, o técnico Pochettino pediu pro Mbappé parar de tentar ser o Neymar. Ele meio que queria driblar igual o Neymar, sabe? Queria copiar a identidade de jogo do Neymar. Basicamente é isso. Tipo assim, o Mbappé é muito craque. Mas não dá pra fazer o que o Neymar faz, mano. Ninguém consegue fazer o que o Neymar faz, tá ligado? Isso é verdade, pô. Acho que nenhum jogador assim, atualmente, consegue fazer o que o Neymar faz. Por isso que o Neymar é o Neymar, né, mano? Tá ligado? Então, não tem como, pô. O Mbappé é muito bom, mas chegar ao ponto de fazer o que o Neymar faz, aí é loucura. Pouco tempo depois de todos esses ocorridos, Neymar e Messi estavam fora do PSG e o técnico Pochettino também. Esse caso do Mbappé com o Neymar foi uma inveja. Lógico que já passou tempo. Eu sou muito fã do Mbappé, só que isso aconteceu, né? A gente não pode esquecer, mano. É verdade. E tipo, galera, eles eram muito amigos, tá ligado? O Mbappé e o Neymar eram muito amigos e tudo. Aí parece que depois que o Messi chegou no PSG, começou essas briguinhas assim do Mbappé com o Neymar e tudo. Aí no final acabaram os dois não sendo mais amigos, acabaram virando tipo inimigo, que a gente acha assim, porque tipo, os caras todo tempo ficavam dando, brigando aqui, brigando lá. E no final acabou que o Messi vazou, o Neymar vazou, o Mbappé ficou lá só mais um ano, se eu tenho depois que o Messi e o Neymar vazou e acabou indo embora pro Real Madrid. E é isso, mano. Eu também acho que o PSG era um time de inveja, mano. Ou seja, um querendo ser mais do que o outro, mano. E foi isso que foi o puro fim do PSG galáctico, tá ligado? Isso que eu acho, né? Ou seja, um queria ter o ego maior do que o outro, né? Luxúria. A luxúria no contexto dos pecados capitais representa o desejo excessivo por prazer, beleza, poder e ostentação. E no futebol, nenhum clube carrega tanto esse peso histórico quanto o Real Madrid, o clube dos galácticos. Desde os anos 2000, com a era dos galácticos, o Real Madrid virou sinônimo de glamour, de luxo. O presidente Florentino Pérez criou um modelo onde o foco não era só o talento em campo, mas também a beleza, a fama, o marketing e o apelo midiático dos atletas. Tanto é que em 2004 eles recusaram a contratar o Ronaldinho porque ele era feio demais, segundo o dirigente lá, né, mano? Tipo... Que loucura, né, mano? Isso aí até parece que é mentira, mas isso foi verdade, mano. Muita gente confirma aí que isso aí foi verdade, que o Real Madrid só não quis contratar o Ronaldinho por causa que ele era feio, mano. As ideias, mano, os caras perderam um dos talentos mais
lendários aí dos últimos anos que nós tivemos aí sendo brasileiro, o Real Madrid dispensou. Mas ainda bem que dispensou, porque senão ele não tinha feito história lá no Barcelona igual como ele fez, né, então. Assim, o Real Madrid queria vender imagem, queria vender beleza. O Real Madrid sempre gostou muito de um luxo. Atualmente, o elenco do Real Madrid é o mais estrelado do mundo, com os novos galácticos, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e Mbappé. Então, é impossível negar que o Real Madrid curte um luxo ou uma luxúria. Ira, intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigida a uma ou mais pessoas em razão de uma desavença em comum. Quando se fala em ira no futebol, muitos lembram de lances violentos, né, entradas fortes, e fora de campo, todo mundo pensa em brigas por parte da torcida organizada, mas teve um caso muito famoso mundialmente que ficou marcado na história do futebol, com muitas mortes, e ficou conhecido como a tragédia de Rizzo. Se você nunca ouviu falar nessa tragédia, essa é uma das maiores tragédias da história do futebol, envolvendo a torcida organizada do Liverpool e Juventus. E a partir daí, várias regras do futebol e de torcida foram mudadas, e o futebol nunca mais foi o mesmo. E tipo, cara, isso nem rivais direto, né, mano? Tipo assim, o Liverpool é lá da Inglaterra, a Juventus é lá da Itália, e os caras ficaram brigando ao ponto de acontecer essa tragédia aí, mano. Que loucura, mano. O pessoal parece que é doido as ideias ao ponto de brigarem por causa de futebol, ao ponto de fazer isso com essas pessoas aí, né? Então acabarem... Caraca, mano, loucura, mano. Nossa. Em 1985, Liverpool e Juventus chegaram à final da Champions. O time italiano nunca tinha sido campeão e tinha em seu elenco nomes como o francês Michel Platini. E o time inglês buscava o seu 5º título na competição e era o atual campeão da Champions, que por sinal, na final passada terminou em uma briga feia entre os hooligans, uma torcida organizada super violenta do Liverpool, e a torcida da Roma. Então, no ano seguinte, teria a final entre Juventus e Liverpool mais uma vez. E pra piorar, o jogo aconteceria no estádio de Rizzo, na Bélgica. E o estádio tava simplesmente caindo aos pedaços. Oxi. E era tão velho que alguns torcedores abriram um buraco na parede do estádio e entraram. Vendo essas condições precárias, Liverpool e Juventus pediram pro jogo não ser realizado lá, mas a UEFA negou. A UEFA, você vai ver o quanto que... Caraca, mano, os próprios jogadores pediram para o jogo não acontecer lá e, tipo, o mundo inteiro é cheio de estádio, mano. Então eles podiam fazer em qualquer outro lugar da Europa, né? Porque a UEFA sempre acontece jogos dela nesses estádios que tudo é da Europa, né? Então poderia em outro lugar, mano. Sei lá, vai pra França, tem estádios bons. Pra Espanha, não sei, mano. Mas, tipo, poderia fazer em outro lugar, não sei. E não necessariamente nesse estádio aqui que tava caindo aos pedaços, lá da Bélgica, qual eles fizeram. Então, a UEFA foi errada em fazer como é que fala? Esse jogo nesse estádio aí, porque esse estádio tava literalmente caindo aos pedaços, né? Como a gente viu, como o Vitor falou pra gente, tanto que os caras até abriram um buraco na parede e passaram, né, pra dentro do estádio os torcedores, né? O que ela vai fazer nessa partida, meu irmão? Pra piorar, na organização ali do estádio, a torcida do Liverpool ficou do lado da torcida da Juventus, separado por um alambrado e 10 guardas só. Uma torcida violenta que antes mesmo de começar o jogo já estavam arremessando umas pedronas que tinham uns blocos de concreto pro outro lado, imagina, mano. E alguns minutos depois, os torcedores do Liverpool avançaram na torcida da Juventus, derrubaram o alambrado e no meio da confusão, da correria, muita gente acabou sendo pressionada contra o muro de proteção do estádio, que acabou cedendo e caindo. E infelizmente 39 pessoas acabaram morrendo ali mesmo. Muita gente, 600 pessoas ficaram feridas. E depois de tudo isso ali acontecendo no estádio, antes da partida começar, minutos antes da partida começar, sabe o que a UEFA fez? Nada, falou, segue o jogo, vamos ter a final do mesmo jeito. Imagina, mano. Então aconteceu o jogo, rolou a partida e a Juventus foi campeã com um pênalti também bem suspeito, porque a falta nem foi dentro da área, então nem foi pênalti. Mas esse aí é um caso de ira no futebol, mano. Tanto ira dos torcedores, e eu considero ira da UEFA também. Não, beleza, ira não pode ser, mas frieza, sabe? Nem cancelar o jogo, que era o mínimo, né? Isso é verdade, a UEFA deveria ter cancelado, mano. Deveria ter cancelado, porque com certeza, mano, veio nos ouvidos delas ali antes do jogo dizendo, aconteceu várias tragédias aqui na arquibancada, com os torcedores e tal, então bora cancelar. Aí a UEFA, tipo, eu acho que ela fez isso, né? Que não escutou, né? Disse que, tá tudo bem, vamos continuar. E foi errado, mano, era pra ter cancelado, tá ligado? O jogo, entendeu?
Gula. Vício de comer e beber em excesso, muitas vezes consumindo ou querendo bem mais do que se pode aguentar. E ninguém melhor pra representar isso Corinthians, do que caramba. o Corinthians. Verdade. Calma, torcedor corintiano, não fica bravo comigo, você vai entender do que eu tô falando. Em 2012, o Corinthians viveu um ano mágico, com a Ganhou conquista tudo, da né? Libertadores e com o épico Mundial. O Corinthians vivia um dos ou o maior momento de glória da sua história. E isso refletia Eu acho que isso aí foi o auge, né, mano, do Corinthians, assim, atualmente. Aí eu acho que foi essa época que eles ganharam o Mundial, Libertadores e tal, né? dentro dos gramados, mas também fora dele. Naquele momento, ninguém Romarinho, tinha um poderio financeiro Tite. maior que o Coringão no Brasil. Porém, o que era um momento de glória se tornaria um momento de tensão e um problema devido à má gestão do clube e à gula dos dirigentes. A gula é o excesso, comer demais, contratar demais, gastar demais. Já mesmo. Contratos longos com jogadores sem mercado como Luan e Pato. Dívida bilionária com a Arena, alguns salários atrasados transformaram o Corinthians, que era a maior potência do Brasil naquele momento, em um clube endividado. Mano, isso eu acho uma sacanagem, principalmente. E é triste, galera. Triste, porque daí pra frente, mano, o Corinthians começou a se endividar mais e mais. Hoje em dia, se não tô enganado, o Corinthians tá com quase 3 bilhões, ou se não, já tem 3 bilhões de dívida. Então é muito triste, porque, tipo, o Corinthians é muito grande, mano. Muito grande pra estar nessa situação, tá ligado, galera? De tá tão endividado. Então, um clube tão grande como ele não era pra estar desse jeito, entendeu, agora? Com o torcedor, sabe? Os caras vai, dirige o clube, a gente sabe que muitas vezes, ó, então entra a gula aí dos caras de querer sempre mais, sabe? Querer o dinheiro do clube. Corinthians, pela situação que tava, não era pra ter essa queda financeira, sabe? Era pra só crescer. Pela torcida que tem gigantesca, sabe? Era pra ser, tipo, mano, o maior patrimônio de um clube é a torcida. E o Corinthians, o que mais tem é a torcida. Uma torcida extremamente apaixonada. É absurdo isso. Então, na gula, eu achei ótimo esse exemplo. Clube não come, né? Tipo assim, o escudo do Flamengo comendo alguma coisa, o escudo do Vasco comendo. Tipo assim, um clube, a instituição não come. Então, como é que eu ia botar alguém da gula aqui? Eu tinha que fazer uma analogia. E eu achei essa analogia perfeita pra falar, beleza? Boa, beleza. Preguiça. Estado de prostração e moleza, capaz de te impedir de fazer o que deve ser feito. E quando você não faz o que deve ser feito, você para no tempo. o São Paulo. Gigante que parou no tempo durante um período foi o Milan. Nossa, achei que ele ia botar o São Paulo, porque o São Paulo deveria estar aqui também, porque, pô, o São Paulo parou no tempo. Atualmente, São Paulo, meu Deus do céu, tá uma bagunça da peste. E é triste, e, tipo, o São Paulo deveria estar aqui, tá ligado, galera? Porque é um time que parou no tempo, é um time gigantesco e tal, e acabou parando no tempo, infelizmente, né? Mas também eu concordei com o Milan. O Milan também é outro que é o time que mais tem tempo, não, é o segundo time que tem mais tempo, porque o primeiro que tem mais tempos é o Real Madrid, e o segundo é o Milan. E o Milan realmente, mano, parou no tempo, porque nunca mais, mano, eu acho que o Milan não é mais o Milan de verdade desde os anos 90, mano. Dos anos 90 pra cá, o Milan nunca mais chegou a ser tão forte como ele era antes, né, então. Esse escudo já representou um sinônimo das maiores grandezas do futebol mundial. 7 títulos de Champions League, o segundo maior campeão da história, atrás só do Real Madrid, mas depois da glória veio o sono profundo. O Milan venceu sua última Champions League em 2007. São 18 anos sem conquistar a Europa. De 2011 a 2021, o Milan passou 10 anos sem ganhar nenhum título relevante. E entre 2014 e 2020, o Milan não ficou nem no top 4 da Série A. Mano, imagina o Milan, que era disparado, assim, o maior campeão da Champions junto com o Real, né? Só ficava atrás por 1 ou 2 Champions, mas, tipo, era muito próximo, mano. Do nada, nem ficar no G4 do campeonato italiano. Então, na preguiça, eu vou colocar o Milan, porque eles pararam no tempo e foi uma estagnação absurda. Verdade, mano. Isso dá ganância. Porque o Milan, você é louco, era pro Milan tá do lado do Barcelona, do Real Madrid todo o tempo, mano. Todo o tempo, ou seja, o Real Madrid ganhava uma Champions, o Milan ganhava outra. Então era pra estar assim, pau a pau os dois, né? Mas no final, o Milan acabou parando no tempo. E também outro exemplo, como eu falei pra vocês, pra mim também poderia estar aqui, era o São Paulo, porque o São Paulo é gigantesco e também parou no tempo. Eu mesmo torço pro São Paulo, já falei várias vezes que eu torço pro São Paulo. E meu time, literalmente, pô, parou no tempo, infelizmente, né? Mas é isso, mano, né? Acontece, né? Nem tão, tudo é mais culpa de quem tá lá, gerindo ele e tal, o São Paulo. E é isso, mano, não posso fazer nada, porque eu sou só torcedor, né? Então eu só posso ver o que tá acontecendo com o São Paulo de fora e torcer pra não acontecer o pior, né, mano? Porque é isso que eu tô fazendo, sinceramente, porque é complicada a situação do São Paulo, complicada a situação do Milan também, que gigantesco, e os dois times tá nessa estagnação, ou seja, estão parados, né, e tal.
A ganância é o desejo excessivo por ter mais. E se existe um clube que representa esse pecado no futebol moderno, esse clube é o Chelsea. Desde que foi comprado por Todd Bowley em 2022, o Chelsea virou um verdadeiro shopping center de contratações. Foi como se o clube tivesse ganhado um cartão Black ilimitado e saído por aí comprando tudo que se movia. O Chelsea gastou mais de 1 bilhão de euros em 2 anos. Só na janela de verão de 2023 foram 462 milhões de euros. E o resultado disso? Ganharam tudo? Nada. Não, nem vaga pra Champions eles conquistaram. Entre essa... Pelo menos esse ano agora, 2026, eles vão jogar Champions, né? Mas o Chelsea é um time que tem muito jogador bom, tem realmente, mas sei lá, mano, parece que não encaixa. Todo ano eles contratam jogadores muito bons, o time no papel é muito bom, mas quando a gente pensa que vai engrenar, o time, tipo, agora ele tava engrenando bacana, tava o Estevão lá e tudo, o João Pedro jogando bacana os caras, e a gente pensava que ia mais pra frente o time, aí agora há pouco foi demitido o técnico, e o time já voltou de novo, mano, a decair, mano, tá aquele altos e baixos e tal, ou seja, ele tava numa boa crescente, aí depois que o técnico saiu, o que tava, ele começou a, descendo e subindo, então é um time que é bem complicado no Chelsea, e é um time que, tipo, já tá há um bom tempo nessa situação, né, de altos e baixos, então. As contratações, destaca-se Enzo Fernandes por 120 milhões de euros, a maior contratação da história da Premier League. Mudryk por 100 milhões de euros. Esse aqui, mano, tá louco, mano. Esse aqui acho que foi o dinheiro mais mal gastado do Chelsea em anos, porque tá, esse cara nunca jogou nada, mano, pelo Chelsea, infelizmente, porque, tipo, lá no Shakhtar, ele jogava muita bola, ele até dizia assim, ah, não, ele é o Neymar ucraniano, e, tipo, ele jogava muita bola, ele foi pro Chelsea, lesionou aqui, lesão lá, e não conseguia jogar, não conseguia ter constância, tanto que até hoje, pô, foi um dinheiro muito, muito grande que gastaram nele, e o cara até hoje nunca rendeu. Estão até dizendo, aí que eu vi notícias, dizem que talvez ele vai ser aposentado do futebol para focar no atletismo, ou seja, não sei se realmente vai acontecer isso, eu sei que o cara nunca quis vingou, mano. Só o dinheiro jogado fora, né? Literalmente o dinheiro jogado fora do Chelsea nesse jogador aí, né? Então. Caicedo por 116 milhões. Jogador, a lista parece o modo carreira no FIFA, mas sem limite de orçamento, tá ligado? Tipo assim, bota aí o código de dinheiro infinito e vamos trazer, mano. E o pior, vários jogadores nem se firmaram. Mudryk, durante um tempo, virou piada. Cucurella virou banco. Caicedo... Cucurella também acho muito bom. Cucurella é um cara que eu também ficava com o pé atrás. Não, esse cara nem isso tudo, mas, nossa, bom demais. Jogou pra poxa na Eurocopa, com a Espanha, ganhou com a Espanha, jogou pra poxa, tá jogando muita bola também pelo Chelsea, é um cara bom. Caicedo também é bom. Apesar de talentoso, vive altos e baixos. Bom, é como se o Chelsea achasse que só o dinheiro resolve. Soberba. A soberba não resolve, né, galera? Como a gente sabe, é sempre PSG, né? O PSG tinha muitos jogadores caros, muitos jogadores bons, e no final, que era o tão sonhado a Champions que eles queriam, não ganharam, né? Foram ganhar depois, com outros jogadores que nem são tão famosos assim, e que foi tanto que ganharam, foi em 2025, né? Foi ganhar em 2025. E ganharam com vários jogadores que não são nem tão famosos. Ou seja, eles arrumaram o time pensando mais em organizar o time. Não contratar qualquer jogador que seja muito midiático ou muito caro só por ter, né? Ou seja, fizeram um time realmente que sabe jogar, tem um propósito, não como era antes, que esse jogador é muito famoso, contrata ele aí, embora ver o que acontece. E no final acabou que não deu, que tipo, era um time cheio de estrelas e no final acabou não dando certo. Aí depois foi lá, mudou o técnico, mudou o pensamento do PSG, mudou os dirigentes, tudo lá. E hoje em dia o PSG é um time muito forte, acabou até ganhando a Champions e tudo. Então, hoje em dia o PSG mudou o jeito de jogar deles, a fórmula deles, tanto que hoje em dia é o time mais forte da Europa hoje em dia. Atualmente é o PSG, né, mano? Então, é isso. O pecado de quem se sente superior aos outros. E ninguém representa isso melhor que o Flamengo. Caraca. A gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. O Flamengo vem de uma reestruturação financeira que já dura desde 2013. Mas em 2019 começou a colher os frutos dessa grana toda entrando, mano. Foi um ano mágico pro Flamengo. Campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, quase ganhou o Mundial do Liverpool ali, perdeu na final. E nisso despertou no torcedor flamenguista a soberba. Junto com o elenco mais caro do Brasil por vários anos seguidos, títulos marcantes como 2019, 2020, 2022 e a recente Copa do Brasil em 2024 dão ao flamenguista mais... Aí ganhou esse ano, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, ele ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, não, só não ganharam o Mundial, né, que o PSG não deixou eles ganhar, né, e tal. Gás ainda pra se sentir soberbo. O torcedor do Flamengo sempre foi marrento, né, mano? Fala, pô, nós é Flamengo, hein, meu? Tá tirando, verdade, é muito chato. Quem é Vasco, quem é Fluminense? O Flamengo e o flamenguistas são muito chatos, tá louco? Eles gostam de tirar onda com os outros times, mas quando a gente vai tirar onda deles, tipo assim, quando eles perdem, eles não gostam, mano. Eu não entendo por quê, mano.
A gente leva na resenha, principalmente os flamenguistas, né? Acha da hora. Muitos torcedores dos outros times rivais odeiam, tipo, a maioria das pessoas odeia flamenguista, né, mano? A torcida rival odeia, tá ligado? É igual o Gabigol. Gabigol, pô, a torcida do Flamengo amava e a torcida rival odiava. Só que, mano, torcida do Flamengo, pelo amor de Deus, entenda, mano. Eu não tô falando que o torcida do Flamengo é ruim, eu não tô falando que o Flamengo é soberbo. Mano, esse vídeo é de resenha, tá ligado? É brincadeira, tipo assim, é porque... a imagem, tá ligado? Isso é verdade, porque hoje em dia a gente não pode brincar mais nada, que toda a galera leva pro sentido literal, sentido... Por outro sentido, tá ligado? Então, o Victoriano Fute tá certo em falar isso aí pra galera, né? Pros inscritos dele, pra gente, tudo. E eu também tiro o maior resenha, mano, dos flamenguistas, acho muito da hora. Ele tirando comigo, eu tirando com eles, e é isso aí, acontece, né? Só uma analogia ali do time, tá ligado? Mas é isso, mano. Essa é a marca do torcedor do Flamengo, resenha mesmo, marrentaço, tá ligado? Verdade. Tem que continuar assim mesmo, mano. Isso faz parte do futebol, faz parte do clube. É igual a torcida do Corinthians, pô, a torcida é bando de louco, mano. A torcida do Santa Cruz, mano, é muito monstro, tá sempre enchendo estádio. O futebol brasileiro é muito rico em culturas. Esse vídeo não foi nenhuma crítica a nenhum clube, só foi entretenimento mesmo. E se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do Victoriano, beleza? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Fui. Deixa o like, hein? Valeu! Isso aí. Alguns times aí eu concordei, né, com o pecado capital deles, mas, tipo, lembrei de alguns aí que eu falei que talvez poderia se encaixar naquele pecado capital, além do que o Victoriano Fute acabou falando pra gente e tal. Tipo, o São Paulo, que eu dei exemplo e tudo. O PSG também, falei aqui que é outro que poderia também se encaixar no quesito da ganância e tal. E acho que só, né? Acho que foi só esses dois que eu lembro que eu citei outros exemplos de clubes que poderiam se encaixar em determinados pecados capitais. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta nos próximos vídeos, se inscreva no canal, siga no meu Instagram, vai estar aqui embaixo. E pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal, que é o meu canal de react, eu faço react sobre tudo, tipo, tente no rir, curiosidades, mitagens. Então, caso vocês queiram se inscrever, eu tô deixando o card na tela. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui!